Vamos falar um pouquinho hoje sobre prematuridade. Quais as diferenças do prematuro em relação ao bebê normal e por que que é importante a gente falar sobre isso? Fique conosco. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a esse canal. Se você ainda não é inscrito, que você possa se inscrever, acionar o sininho para que as notificações, as ativações sejam feitas para que você saiba sempre que entrar um novo vídeo. Nós temos vídeo sempre às terças-feiras e sábados às 15 horas, um vídeo novo está sendo colocado. Eu sou o Fausto Carvalho, médico pediatra e escritor. E a nossa conversa hoje, o nosso papo de hoje é sobre prematuridade. Novembro também é chamado Novembro Púrpura pela Sociedade Brasileira de Pediatria, porque é o mês de nós pensarmos sobre o prematuro, aquele bebê que nasce antes da hora, né? É considerado normal o bebê nascer entre 38 a 42 semanas de gestação, ou seja, é um período, é uma janela de 4 semanas dentro do que a gente considera que o bebê está pronto para nascer. Nós médicos estamos tão acostumados a falarmos de semanas que quando o pessoal fala em meses, a gente se confunde bastante e vice-versa, né? A gente sabe que às vezes para o leigo é difícil entender isso. Mas por que que a gente faz essa distinção? Porque uma semana na gestação faz muita diferença, a maturidade da criança muda muito. Para você ter uma ideia, um bebê que nasce aí com 3 quilos, com 40 semanas, com 32 semanas, ou seja, 8 semanas antes ou quase 2 meses antes, ele tinha em torno de 1,2 kg, 1,1 kg. Então, há um ganho muito grande de peso, de maturidade, especialmente no final da gestação, e é importante a gente saber em semanas para ter uma ideia, né, do que está acontecendo. A prematuridade ela pode ter vários fatores, há famílias que têm uma tendência à prematuridade, há alguns fatores em relação à mãe, em relação à genética da mãe, em relação ao tamanho do útero, à elasticidade do útero, à competência do istmo cervical, ou seja, aquela parte finalzinha do útero que é mergulhar na vagina, de segurar a gestação e não abrir, né? Há pessoas que têm dificuldade nisso. E há fatores também relacionados a doenças infecciosas, a doenças metabólicas. Então é importantíssimo que você, mãe, faça o pré-natal, que acompanhe sempre com o seu ginecologista, que faça os exames que são detalhados e pedidos. Além disso, né, é necessário que a gente tenha, quando há fatores de risco, por exemplo, obesidade, diabetes e pressão alta na mãe, né, hipertensão, seja causada pela gestação ou anterior, que o acompanhamento seja mais específico, mais detalhado e que haja uma retaguarda possível de UTI neonatal, de unidade de terapia intensiva neonatal. Hoje em dia, o avanço da tecnologia, da medicina, da neonatologia tem permitido que os prematuros sobrevivam e sobrevivam bem na grande maioria dos casos, mas a mortalidade ainda é um fator muito importante. Quanto menor, quanto mais precoce o bebê nasce, quanto mais cedo na gestação, maior o risco de morte, né? Assim como também a questão do peso, quanto menorzinho o bebezinho, maior o risco de morrer e de ter complicações do que aquele bebê que já está mais próximo das 38 semanas. Mas a gente tem situação, às vezes, do bebê de 35, 36 semanas nascer e infelizmente não sobreviver. É importante o acompanhamento e aquela mãe, aquele pai que já teve um bebê prematuro sabe como é difícil, como é arrastado esse início. Mas uma coisa também que é importante a gente dizer, né? É necessário o acompanhamento nos 2, 3 primeiros anos, o acompanhamento normal, mas não é porque a pessoa foi prematura que necessariamente ela vai ter uma vida cheia de doenças ou com dificuldades ou com limitações. Às vezes a gente também, como pai e mãe, super protege aquele que nasceu prematuro e isso não é bom. Aquela criança que nasceu prematura exigiu cuidados, exigiu demandas, exigiu muito da nossa energia mental e emocional, mas é preciso que ela seja tratada com alguns devidos cuidados, mas como uma criança normal que tem potencial para a vida e precisamos deixá-la viver e desenvolver no seu tempo. Fica aí o nosso recado. Se você gostou, compartilhe com outras mães e outros pais que também têm filhos prematuros ou que talvez estejam gestantes aí para pensar sobre o assunto. Um abraço a todos.